O Brasil está perto de uma crise de crédito? Esse é um dos temas do Invest News Entrevista de hoje. Juros altos, pressão sobre as empresas, cenário externo também preocupando. Esses são alguns dos assuntos da conversa de hoje com o Ricardo Lacerda, ele é CEO do BR Partners. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Eu gostaria de começar falando justamente sobre o crédito para as empresas. A gente teve o caso Americanas, claro que mexeu bastante com o mercado, e a Selic que continua elevada, sem muitas pistas de que vai ser reduzida no curtíssimo prazo. A gente já chega especificamente nesse ponto, mas eu gostaria de ouvir a sua análise sobre o cenário de crédito para as empresas, conforme inclusive foi destacado pelo BR Partners na divulgação dos últimos resultados. Então, quais são as perspectivas? Esse cenário de mais aperto de crédito, ele deve se aliviar ou o mercado tem que se adaptar a uma nova realidade, na sua opinião? Olha, a gente vem passando aí nos últimos trimestres por um aperto de liquidez e também uma deterioração do ambiente de crédito que eu julgo como significativa, né? Eu acho que a partir ali do evento Americanas isso se tornou ainda mais grave, porque foi uma situação muito visível, né? De uma fraude muito grande no momento de aperto de crédito e agora mais recentemente também com o episódio da Light, que é uma empresa com uma dívida também bastante grande, bastante pulverizada ali em fundos, em pessoas físicas. Então, tudo isso tem trazido aí uma dificuldade muito grande para várias empresas e também um ambiente de crédito bastante restrito. Eu diria que isso, nas últimas semanas, teve uma melhora, né? Eu acho que essa melhora veio em função de vários aspectos. Primeiro, um certo alívio no mercado externo, né? Eu acho que isso vem contribuindo. Segundo, porque as empresas continuam com um nível de atividade econômica relativamente saudável, né? E quando você olha a safra de resultados que tem vindo no primeiro trimestre, ela mostra um crescimento ainda bom de top line, né? Eu diria que a atividade continua forte, as empresas a nível de receita têm entregue um resultado positivo, mas obviamente que com uma Selic nos patamares que nós temos hoje, próximos de 14%, a gente vê aí uma dificuldade das empresas de gerarem caixa suficiente para cobrir serviço da dívida, para desalavancar, e isso tem apertado bastante os resultados, né? Então, eu acho que, obviamente, que cada análise tem que levar em conta o momento. Eu acho que o momento hoje é ligeiramente mais positivo, né? Dado aí tudo que eu falei também, uma certa expectativa de melhora do cenário inflacionário e potencial capacidade de iniciar um ciclo de redução de juros, mas ainda é um ambiente bastante tenso em que as empresas estão vivendo, com deterioração significativa dos resultados e também uma dificuldade muito grande de cobrir o serviço da dívida e também de desalavancar. Principalmente aí em setores que exigem muito capital de giro, né, que estão expostos a essa questão de capital de giro. Eu acho que permanece essa dificuldade. Então, acho que nós vamos precisar ver o que vai vir primeiro, né? Se a gente vai poder entrar num cenário de real queda de juros ou se nós vamos entrar num cenário também mais recessivo que comece a prejudicar o top line das companhias. Aí eu acho que a situação pode se agravar um pouco mais, mas não estamos vendo isso. Eu acho que o momento agora é de uma certa estabilização e perspectiva de melhora. Enquanto a gente aguarda que se inicie de fato esse ciclo de corte de juros, a gente tem acompanhado essa troca aí de queixas, digamos assim, entre o governo e o Banco Central. E num desses episódios, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a falar que há um risco de crédito no Brasil se a Selic não iniciar, né, o ciclo de cortes num curto prazo. Eu gostaria de ouvir a análise do senhor sobre esse termo crise de crédito, se é exagero já falarmos em alguma crise de crédito ou se, na sua opinião, de fato, o cenário é tão tenso desse jeito. Olha, eu acho que primeiro a gente tem que ver esse debate com certa naturalidade, né? Eu acho que, por um lado, é uma prerrogativa do governo e do ministro de questionar, né? E de
obviamente, querer aí que a gente inicie o mais rápido possível um ciclo de redução de juros. E, por um outro lado, o Banco Central tem agido de maneira muito técnica, né? Importante a gente enfatizar isso, né? O presidente Roberto Campos tem feito um trabalho excepcional, né? Eu acho que quando a gente olha toda a sua trajetória profissional e à frente do Banco Central, a gente tem que aplaudi-lo, né? Foi aí um ciclo de aperto monetário muito significativo, num ano eleitoral. Então, se houvesse alguma segunda intenção da parte dele, não teria sido para subir juros no ano passado, né? Então, a gente tem que reconhecer que é um trabalho extremamente técnico, respaldado por todos os economistas e que vem sim dando um certo resultado. Agora, óbvio que a gente no Brasil tem um nível alto de inflação, temos um nível alto de juros e, ao mesmo tempo, que nós temos o Banco Central com uma política monetária mais restritiva. Então, nós temos, por outro lado, um governo fazendo ali um estímulo fiscal significativo e da ordem ali de 2% do PIB esse ano, que é o que, de fato, está mantendo a economia um pouco mais aquecida. Então, essas duas coisas, de uma certa maneira, são antagônicas, né? Então, nós temos um Banco Central tentando cumprir o seu papel no momento em que o governo insiste em estímulos monetários, em aumento de gastos, né? Eu acho que esse governo tem mostrado uma predileção aí pelo aumento de gastos que é preocupante, mas dentro de tudo isso eu acho que a gente vive um equilíbrio, né? Eu acho que esse debate é saudável, lamento apenas quando se questiona a questão da independência do Banco Central, porque foi uma conquista da sociedade, algo que vem dando resultado, mas de qualquer maneira esse debate entre o fiscal e o monetário ele vai sempre existir, e eu acho que nós estamos num momento ali de arrefecimento da inflação e um equilíbrio dessas forças que, na minha opinião, vai levar sim a uma redução aí da taxa de juros mais para o final desse ano e acelerando no início do ano que vem. Em relação à crise de crédito, eu acho que a gente está numa zona de risco, sem dúvida alguma. Esse ambiente está volátil, né? Ele é influenciado aí por muitas variáveis, as variáveis externas, as variáveis de eventos específicos aí de crise de liquidez. Então, a gente está, digamos assim, como eu disse, no momento em que as empresas ainda demonstram força ali no top line, mas demonstram fraqueza quando a gente olha lucro líquido, quando a gente olha geração de caixa, cobertura de juros, alavancagem. Então, é um cenário que preocupa, né? Obviamente que isso não afeta todas as empresas, né? Isso tende a afetar as empresas mais alavancadas, aquelas que dependem mais de capital de giro, mas eu diria que atingiu uma série de empresas e torna esse cenário preocupante, com o risco, sim, de uma crise de crédito. A gente não está lá ainda, né? Eu acho que a maioria dos processos que a gente viu sendo conduzidos são processos de reperfilamento, conduzidos de maneira construtiva, né, entre devedores e credores e levando a uma solução. E mesmo esses outros eventos mais polêmicos aí, de Americanas e Light, né, que envolvem fraude e também uma questão muito grande ali de insegurança jurídica em relação à questão do papel das concessionárias de serviço público, no caso da Light, mas são casos também que eu acho que vão caminhar para uma solução. Então, acho que assim, a preocupação é válida, né? Eu divido essa preocupação convivendo aqui com muitas empresas, né? E a gente assessorando em vários desses casos, eu compartilho dessa preocupação, mas eu acho que nós estamos dentro de um ambiente em que as coisas ainda vão ser contornadas de maneira construtiva e a gente vai poder evitar, digamos assim, uma crise de maiores proporções. Perfeito. Ricardo, o senhor estava há pouco falando justamente sobre a questão fiscal, então gostaria de aproveitar esse gancho para ouvir a sua avaliação. A gente está em plena discussão aí da proposta do governo do novo arcabouço fiscal, então dentro dessa discussão, quais são as perspectivas que a gente pode esperar diante desse projeto, se ele de fato for aprovado da forma como o governo apresentou, ou pelo menos próximo disso? Eu acho que as perspectivas são boas. Eu acho que, obviamente, se você der uma folha de papel em branco para 10 economistas diferentes, para que eles possam, cada um deles, desenhar o seu arcabouço fiscal ideal, nós vamos ter sugestões as mais diversas e, muito provavelmente,
melhores do que as que estão aí hoje à mesa, né? Cada um tem sua visão do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, eu acho que nós temos que reconhecer que esse governo foi um governo eleito legitimamente, que tem uma visão mais expansionista, e esse arcabouço, por ele proposto, reflete tudo isso. Então, talvez não seja a solução ideal do ponto de vista de mercado, mas é uma proposta que tem pé e cabeça, né? Tem começo, meio e fim, e trabalhando em cima dela, eu acho que nós vamos eliminar uma série de riscos de descontrole fiscal ao longo do tempo, principalmente quando a gente olha aí o horizonte dos próximos 4, 5 anos. Eu acho que esse arcabouço garante que nós não vamos ter um patamar de dívida sobre o PIB fora de controle. A partir dali, se for aprovado o texto exatamente do jeito que ele for proposto, eu acho que ele vai ter que ser revisto ali dentro de 3, 4 anos, principalmente dependendo do cenário de crescimento econômico que a gente enxergar. Mas eu acho positivo, né? Eu acho que foi uma proposta coerente com os objetivos do governo, eu acho que ela funciona bem, principalmente se nós tivermos um cenário com algum crescimento econômico, né? Mas obviamente que ela tem ali a falha de não focar na redução de custos e em algum controle fiscal um pouco mais rigoroso. Mas, mais uma vez, né, a gente tem que reconhecer a legitimidade do governo, aquilo que foi eleito, qual que digamos assim, quais são as preferências políticas do presidente do seu governo, e acho que dentro desse contexto foi uma proposta que elimina aí o risco de um descontrole maior, então acho que ela é muito positiva. Perfeito, e não dá, claro, para deixar de comentar sobre o cenário externo, inclusive também destacado no relatório do BR Partners, na última divulgação de resultados. A gente tem, claro, condição monetária apertada também lá fora, especialmente nos Estados Unidos. Isso não é exatamente uma novidade, mas a gente também teve nos últimos meses mais um fator de risco aí adicionado, que foi a crise bancária, especialmente nos bancos regionais nos Estados Unidos. Na sua avaliação, como é que isso dialoga com o cenário interno, justamente que você estava descrevendo agora há pouco, e mais, quais são as perspectivas de impacto para as empresas aqui no Brasil, se é que há? Eu acho que, obviamente, que o cenário de aperto monetário global, e principalmente nos Estados Unidos, tem um impacto grande para a gente, porque, obviamente, o investidor olha em termos comparativos, né? Então, a gente saiu de um ambiente ali nos Estados Unidos onde o dinheiro era emprestado basicamente sem custo, para um cenário de aperto monetário e uma taxa que já está em 5% e pode chegar a 6%, 7%, dependendo de como a inflação se comportar. Então, isso é um vento de proa aí para a gente, que deve continuar atrapalhando bastante ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. Em relação à questão dos bancos regionais, acho que o impacto é muito pequeno, né? Eu acho que as grandes instituições financeiras dos Estados Unidos estão saudáveis, né? Estão protegidas de um cenário mais crítico como esse, e os bancos regionais normalmente não têm atuação aqui no Brasil. Obviamente que isso aí tem um impacto marginal em relação ao ambiente de crédito global como um todo, mas não é algo que nos impacta diretamente. Eu acho que o sistema financeiro brasileiro está extremamente saudável, é um dos sistemas financeiros com melhor fiscalização no mundo, né? Eu diria até que mesmo nos Estados Unidos, se nós tivéssemos algumas das regras que se aplicam aqui aos gestores de instituições financeiras no Brasil, nós não teríamos esse tipo de problema que nós estamos vendo lá. E acho que o Brasil tem que encarar esse desafio aí do aperto monetário global com inteligência, né? Mostrando o diferencial que o país pode ter para atrair o capital, não só para a questão de taxas de juros de curto prazo, mas oportunidades de investimento de longo prazo. A gente ainda atrai um volume significativo de capital, mesmo num ambiente onde a gente perdeu o investment grade, onde houve uma série de eventos aí de insegurança jurídica, né? Então, se a gente conseguir corrigir um pouco disso, né, colocar o país numa rota fiscal mais positiva, eliminar toda essa questão de incertezas jurídicas, questionamentos de coisas que já estão consolidadas, né? Então, quando a gente vê o governo questionando a independência do Banco Central, questionando a privatização da Eletrobras, quando a gente vê essas questões jurídicas também incertas em relação
a questão de algumas RJs, né, como no caso da Light, isso tudo tem um custo muito alto em termos de atração de investimento. Então, eu acho que é nisso que a gente precisa trabalhar. O cenário externo a gente não controla, ele é um dado dentro da nossa equação, mas a forma como a gente reage a isso e a forma como a gente pode mostrar que o Brasil é um país receptivo ao investimento, com uma ordem jurídica adequada, eu acho que a gente vai poder enfrentar aí as turbulências do cenário externo muito melhor. Perfeito. Eu gostaria também de destacar alguns números do balanço divulgado pelo BR Partners. A gente viu uma queda de perto ali de 17% do lucro, enquanto as receitas caíram quase 5%, muito em torno do cenário todo que a gente está descrevendo aqui nessa entrevista, conforme foi destacado no relatório, mas gostaria de ouvir, olhando para frente, diante dos desafios que ainda se tem pela frente, quais são as perspectivas para o negócio neste momento? Olha, a gente está enfrentando um cenário bem mais difícil do que o cenário que nós vimos nos últimos 3 anos, né, que foi um cenário bastante favorável à nossa atividade, mas ainda estamos, digamos assim, num ambiente relativamente positivo. Eu acho que quando a gente olha o nível de engajamento dos nossos clientes em transações de fusões e aquisições, em transações de mercados de capitais e mesmo em transações do dia a dia da tesouraria de empresas, a gente vê um nível de atividade bastante saudável, que eu acho que reflete aquilo que eu falei anteriormente, né, que a gente ainda vive um ambiente macroeconômico relativamente positivo, né, as empresas têm mostrado crescimento e também no Brasil a gente tem um volume muito grande de empresas, né, nos diferentes setores. Então, diferente de alguns países onde você tem alguns poucos grupos econômicos que controlam uma boa parte da economia, aqui no Brasil nós temos um nível de empreendedorismo muito grande. Então, em todos os setores a gente tem uma quantidade muito grande de empresas, né? Empresas crescendo, gerando empregos, gerando oportunidades. Isso se reflete no nosso negócio. A gente atua em segmentos que são segmentos cíclicos, né? Então, é normal que a gente esteja agora num período de desaceleração, mas mesmo nesse contexto de desaceleração, a gente conseguiu manter aí os nossos objetivos de receita, de rentabilidade, né? Mantivemos aí o nosso retorno sobre o capital acima de 17%, mantivemos aí receitas praticamente constantes, mesmo num cenário de desaceleração significativo para o nosso segmento. Então, a forma como a gente enxerga é muito positiva. A gente conseguir enfrentar o pior momento do ciclo com uma certa estabilidade e se preparando para capturar o upside quando esse ciclo voltar, é realmente aí algo em linha com o nosso objetivo e que a gente considera como bastante positivo. Então, não dá para dizer que a gente já chegou, digamos assim, no fundo do poço em termos de desaceleração, né? Eu acho que podemos ter chegado, mas ainda pode haver, digamos, uma certa queda de atividade no nosso segmento aí nos próximos 2 ou 3 trimestres antes da gente iniciar o ciclo de redução de juros, mas também isso é muito dinâmico, né? Como eu falei, a gente está enxergando um nível de engajamento de clientes em transações bastante grande. Então, dentro de um cenário um pouquinho mais favorável, onde a gente transforme esse engajamento em conclusão de operações de uma maneira mais concreta, eu acho que pode também ter uma boa melhora. Então, a gente está, digamos assim, cautelosamente otimista nesse momento. Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigado, hein? Essa edição do Invest News Entrevista fica por aqui, mas se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e até a próxima.